Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença, ou as presenças ilustres da Diana e da Gisela. Diana tem 32 anos, é natural de Campinas, é lojista e empreendedora. A Gisela tem 33, é natural do Rio de Janeiro, ela é social media e mentora de social media. E elas estão em Guimarães, que é uma cidade que eu amo desde 2022. Diana, Gisela, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Vai ser maravilhoso compartilhar um pouco da história aqui com com a nossa audiência. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, vamos começar do começo, então. Vocês, uma natural de Campinas, outra do Rio de Janeiro, vocês se conheceram no Brasil mesmo ou se conheceram aqui em Portugal? No Brasil. É, no Brasil? É. E quem foi para a cidade de quem aqui? Você conheceu? Fui eu. Quando você perguntou de onde eu era natural, eu até fiquei um pouco na dúvida de falar se eu era do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de São Paulo, porque eu vivi um pouco em cada lugar, eu nasci mesmo no Rio. Enfim, eu fiz a faculdade no Espírito Santo e fui fazer mestrado na Unicamp. E ela já fazia mestrado na Unicamp. E aí a gente se conheceu lá. Legal. E aí... fazia o mesmo curso também? Não. Eu sou da área de biologia, eu fazia mestrado em biologia animal. E eu sou da área ambiental. Então, eu fazia mestrado na área de tecnologia e inovação. Legal. Devia ter uma outra cadeira ali semelhante ali, né? Alguma matéria que era próximo, talvez. Mas legal. E vocês, no caso, se conheceram no Brasil e quando que vocês tiveram a ideia assim, vamos para Portugal? De onde veio esse pensamento? Olha, quando a gente se conheceu, quando a gente estava se conhecendo, eu já perguntei para ela assim, você tem vontade de morar fora? Porque era o meu sonho, né? Então eu pensei, ela tem que querer também, para a gente poder ficar junto. E aí eu perguntei, ela disse que tinha vontade de morar fora também, mas a ideia inicial, eu queria vir para a Europa. A ideia inicial era ir para a Irlanda. Então, a gente começou, a ideia era fazer doutorado na Irlanda, né? Vamos terminar o mestrado e a gente arrumou um doutorado na Holanda, né? Ela na Holanda também. Tinha a proposta de fazer doutorado na Holanda. E aí a gente foi estudando com esse plano, assim, né? E a gente já tinha uma amiga na Irlanda, por isso que a gente pensou em ir para a Irlanda e fomos juntando dinheiro para ir para a Irlanda. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, surgiu o nosso negócio. E isso mudou muita coisa. Foi. E aí começou a pandemia. E nisso que começou a pandemia, o doutorado, ela parou o doutorado, eu nem cheguei a começar o meu. E aí tudo fechou. E nisso que tudo fechou, a gente já estava até desencanando da ideia de ir para a Irlanda, porque a gente viu que ia ficar muito caro. E era muito, muito caro a universidade lá para se bancar fazer um doutorado. E aí surgiu o marketing digital na nossa vida. A gente teve que ficar em casa por causa da pandemia. E aí eu vi um curso sobre marketing digital. Comprei o curso, comecei a estudar, fui me aprimorando na área de gestão de redes sociais. Eu fui fazendo um curso depois do outro. E ali naquele início da pandemia, muitos negócios precisaram de um auxílio para vender online. E aí já foi cliente chegando, e eu já fui estudando, dando conta ali. E foi uma coisa assim que eu fui aprendendo na marra e foi acontecendo. E aí ela também trabalhava com os pais dela num negócio local, num comércio. E aí ela já parou de trabalhar com eles. Falei, sai daí, vem aqui me ajudar, que tem muito cliente para atender. E aí ela foi estudando também. E a gente foi trabalhando com marketing digital, fazendo gestão de redes sociais. E acendeu a luzinha. Poxa, agora vai ficar mais fácil ir para a Irlanda, porque a gente já pode ir com os nossos clientes, que a gente atende online, a gente já tinha cliente de vários lugares. Sim. Inclusive, o nosso primeiro cliente era de Portugal. E aí, e ele pagava a gente em euro. Então, a gente já era um pezinho de meio. Mais legal ainda. E aí, ele indicou a gente para outro cliente, para outra pessoa do Porto, que indicou para a gente de outra pessoa de Braga, e foi indicando, e a gente foi fazendo uma cartela de clientes aqui em Portugal. E um desses clientes falou assim, por que você quer ir para a Irlanda? Vem para Portugal!
Aqui é melhor, aqui é mais barato, aqui é a mesma língua, aqui o clima, falou que o clima era melhor. Aí a gente pensa, ele plantou aquela sementinha. Plantou a sementinha. Então foi um cliente. Aí a gente pensa, então vamos para Portugal. Que legal, que legal. Então, no caso, a pandemia, de certa forma, acabou atrasando, né, um projeto que vocês tinham de imigrar através dos estudos, né, para fazer um doutorado, só que, ao mesmo tempo, direcionou vocês para um outro mercado, né? Sim. Que foi essa questão. E eu me lembro muito bem que foi aquela loucura, né, da noite para o dia, assim, fecha tudo, e ninguém, pelo menos ninguém é muita gente, né, mas eu vou usar o ninguém mesmo, ninguém acreditou que ia ficar tanto tempo fechado. Né? A gente imaginava que ia ser 1 semana, 2 semanas, e aquilo foi tomando uma proporção absurda. Então, existia um grupo muito grande de empresas que sequer tinha alguma presença digital. Às vezes não tinha um site, às vezes não tinha uma rede social minimamente, às vezes nem Instagram tinha às vezes só um Facebook do dono. Não, né, isso eu estou falando de contexto Brasil, né? Existem outras regiões que o Facebook é mais forte que o Instagram, mas foi essa realidade. Então foi uma correria, né? Para que as pessoas pudessem, de alguma forma... Olha o cachorrinho. É só uma ovelha. É isso, tem uma ovelha aqui. E aí, a gente não pode fazer reunião que ela quer subir no colo. Até com os clientes, a gente está em reunião com o cliente, ela quer se meter. Sim, daqui a pouco o gato aparece aqui na frente. Daqui a pouco o gato sobe aqui na mesa, faz assim. Muito bom, muito bom. E aí, assim, foi uma correria. E faltava gente no mercado para poder suprir essa necessidade. Então, realmente foi um momento espetacular, né? Pois é. E foi assim, na crise que surgem as coisas, né? E a gente nem atinava a trabalhar com isso, né? Eu adorava minha área acadêmica, eu adorava minha pesquisa de mestrado e de doutorado, já tinha vários planos, mas eu me encontrei no marketing digital, né? Eu achava que eu era feliz no laboratório, mas eu descobri mesmo a minha vocação nas redes sociais, fazendo gestão de redes sociais. Legal. E vocês atuam de uma forma, digamos assim, mais ampla, atendendo a vários nichos diferentes, ou vocês são focadas em um público ou um tipo de empresa, vamos dizer assim, um tipo de mercado consumidor específico? Como que vocês costumam atuar nesse sentido? A gente já foi focada em alguns setores, porém, como tinha muita... Violeta. Ela fica na minha frente? Tudo bem, tudo bem. Então, a gente tinha um nicho, né? Mas como a gente via que muitas pessoas queriam fazer o mesmo trabalho que eu, muitas pessoas começaram a me perguntar, Gisela, me ajuda, eu também quero fazer isso. Porque via, né, que eu tinha a liberdade de trabalhar de casa, quando eu conseguia vir para cá, já com visto de estudante, tendo um trabalho já garantido, as pessoas começaram a me pedir muito. E eu pensei, vou criar um curso, vou criar uma mentoria para explicar minha metodologia para conseguir fazer isso. E aí a gente abriu o leque e começou a atender clientes de vários nichos diferentes. Por quê? Porque se eu quero ensinar uma pessoa a fazer isso, eu preciso ensinar ela de todos os nichos diferentes, né? Eu não vou ter uma agência só de marketing para médicos e ensinar outras pessoas a fazerem marketing para influencer, né? Então, a gente começou a atender todos os tipos de clientes para poder entender de todos os nichos, para poder passar da melhor forma para as alunas. Legal, legal. Então, vocês atendem tanto a clientes finais, vamos chamar assim, quanto também ajudam na formação de novos profissionais da área também, né? Sim, então, atuam aí nas duas frentes. Poxa, muito legal. Isso. Muito legal. E além da... Desculpa, te interrompi. Pode falar. Tudo bem. Além da indicação ali, porque a pandemia foi em 2020, vamos dizer, né? Que as coisas começaram a se fechar. Então, aí teve 2020, 2021, eu me lembro muito claramente, porque em setembro de 2021, o presidente de Portugal, né, o Marcelo Rebelo de Sousa, ele foi ao Brasil para a comemoração do 7 de setembro, né?
que o Brasil ia fazer 199 anos, né, da independência, fez 200 em 2022, e foi nesse período que ele esteve no Brasil que ele abriu o espaço aéreo, e logo, espaço aéreo português para receber brasileiros, né? E foi logo em outubro, no mês seguinte, eu vim a Portugal. E, tipo, todo mundo de máscara ainda, muita restrição, aqueles testes de Covid. O que vocês decidiram? A gente vai agora e em 2022 a gente chega em Portugal. Qual foi ali a transição da indicação do cliente, falando, vem para cá, a decisão? A gente vai agora, no mês tal, a gente está chegando em Portugal. Qual foi, assim, como é que foi esse movimento? A gente é muito, muito certinha, né? Então, a gente... assim, eu sempre tive vontade de estudar fora. Não foi na área de biologia, mas eu vim fazer um curso de audiovisual digital. Legal. Então, a gente não queria vir sem um visto, né? E como eu já tinha vontade de estudar fora, gosto muito dessa área, apliquei para uma universidade aqui para fazer o curso. Passei, e quando eu consegui o certificado da faculdade, né, o aceite, né, a carta de aceite, eu pude dar entrada no visto, com o visto aprovado a gente veio. Foi esse o pré-requisito para a gente falar assim, vamos. Foi através de estudos mesmo assim, legal. Manteve a lógica da ideia da Irlanda, legal demais. E agora eu vou fazer uma pergunta que com certeza é a principal curiosidade da nossa audiência aqui. Por que Guimarães? Vocês já foram direto para Guimarães ou foram para outra cidade antes? Direto, viemos direto para Guimarães. Me quer responder? Aí, eu tô falando demais? Isso acontece. A gente pesquisou, né, sobre algumas cidades, inclusive até por conta dos cursos, não é? Porque eu também apliquei para os cursos e eu também passei, inclusive, só não dei seguimento. Mas a gente, tanto pelos cursos quanto pelas cidades, não é? E aí depois a gente ainda teve a possibilidade de escolher, não é? E acabamos, tanto eu quanto ela passamos, mas escolhemos mesmo Guimarães, aquela união do curso e a união da cidade, que a gente se identificou mesmo muito com a cidade quando pesquisava sobre ela, não é? Eu amo Guimarães. Para quem não sabe, né, que tá ouvindo a gente aqui, Guimarães faz parte do distrito do estado de Braga, né? E Guimarães é uma das cidades da fundação de Portugal, né? Então ela tem até uma muralha, né, que fala que Portugal nasceu aqui, né? Então, assim, aqui nasceu Portugal, Oi? Tá escrito aqui nasceu Portugal. Aqui nasceu Portugal, exato. É muito bonito. E é assim, é um berço da história, né, portuguesa, né, da influência romana, né, no norte de Portugal. Então, quem não conhece Guimarães ainda, conheça, né, porque são muitos castelos, tem o Paço dos Duques, se eu não me engano, né, que é um lugar lindo, e tantos outros locais. Curiosamente, eu estive em Guimarães semana passada, eu acho, terça passada, e fui pegar um amigo, né, dar uma carona para ele, que a gente estava indo para o Porto, aí passei por Guimarães. E eu gosto muito do clima e do clima da cidade, assim, né? Do ambiente, né? Uhum. É uma cidade muito organizada, né? Ela é limpa, não sei, eu tenho a sensação de que é até silenciosa, de certa forma, assim, não é uma cidade agitada, né? Ou é minha impressão errada? Não, depende. Ela é tranquila e agitada no ponto certo. Legal. Tem bastante eventos culturais, né? Tem festas, mas realmente a cidade é impecável, né? Até os canteiros são todos padronizados, assim, muito... Parece uma cidade cenográfica, né? Uma cidade de novela da Globo. Tá sempre tão lindo os jardins, a cidade sempre limpa, né? Tem a empresa que eles até lavam o chão do centro histórico. Sim, todos os dias de manhã. Então, assim, é mesmo impecável, é muito agradável andar pelas ruas, tá sempre muito bonito. Sim. Não, muito legal. Eu moro na capital, moro em Braga mesmo, né? Então, estou pertinho de vocês aí. E eu sempre que vou a Guimarães, né? Eu admiro muito, sabe? A cidade, assim, essa questão, né? E é uma cidade, poxa, histórica, fantástica, né? Todas as ruínas, as coisas assim que você tem, e fora
a conservação dos monumentos extremamente antigos, né? Então você vai ver ali o cuidado, o zelo, a manutenção das coisas é incrível, né? É incrível mesmo. E também tem cada restaurante que, meu Deus do céu, né? Pois é. Eu me lembro de um que um grande amigo me levou. Não sei se o nome é a Carroça. É possível que seja Carroça? Não sei se vocês sabem. Sim, tem um que chama Carroça. É. Eu fui lá e eu achei uma coisa curiosíssima, que foi o seguinte: não tinha cardápio. O garçom fala o que tem. Você não olha no papel ou num tablet, né, no que for. Ele vai falando, ó, tem tal, e você vai imaginando o que é. Você não tem uma ideia do que é. Tal coisa. Aí você fica, tá, é massa, é carne, não sei. Você vai pedir alguma coisa e vai chegar. Você não sabe exatamente o que é. Mas foi muito curioso e é muito bom, muito boa a comida, né, de Guimarães, né? E me contem aqui uma coisa. Vocês chegaram em Guimarães, começaram a atender naturalmente clientes finais, atendendo novos pessoas, né, que estavam ingressando na área. E de onde veio a ideia de falar sobre como é viver em Guimarães? As pessoas começaram a criar curiosidade ou vocês perceberam essa oportunidade também, uma vez que já estavam no digital? Como é que foi também essa entrada aí nessa questão de serem influenciadores da cidade, né? Pode falar? Você já tinha começado? Não. Não, é porque, assim, Diana sempre teve vontade de criar conteúdo, né? Ela sempre pensou assim, eu quero ser influencer, mas, assim, falava assim, brincando, né? Uma coisa que a gente não tinha muito, assim, pretensão, vamos fazer isso. E a gente chegou aqui em Guimarães, a gente se apaixonou pela cidade, né? Então, a gente ficou encantada com as coisas. E a gente começou a mostrar para as pessoas a vida que a gente tinha. A gente morava num lugar maravilhoso, que era o melhor lugar. É o melhor lugar de Guimarães, né? Com certeza. Que se você digitar no Google Guimarães, a primeira foto que você vai ver era a vista que a gente tinha da nossa casa. Nossa janela. Que legal. Que é o Largo da República do Brasil, que aqui é mais conhecido como Campo da Feira, que é um cartão postal onde tem um jardim, a igreja ao fundo. Não sei se você se lembra, assim, pensando. Olhar aqui. Nossa, fantástico. Isso. Aí a gente morava aí na frente desse jardim. A gente acordava todo dia com sininho. Moram mal demais. Lindo. Fantástico. E aí a gente começou a pensar, vamos criar um conteúdo daqui, mostrar como é a cidade, mostrar as coisas da cidade, até porque a gente viu também que algumas coisas não eram tão divulgadas, né? Os eventos, né? Aí a gente pensava, teve algum evento que aconteceu e a gente só ficou sabendo depois que tinha acontecido. Aí, poxa, podia ter ido. E aí a gente começou a criar conteúdo, vamos começar a divulgar aqui os eventos para as pessoas irem, pedir, perguntar para as pessoas o que ia se ter, né? Era mais nessa troca também, da gente saber, das pessoas avisarem a gente para a gente avisar para as outras pessoas. Né? E o negócio foi acontecendo, foi crescendo, tomando uma proporção maior. Muito bom. E aí a gente resolveu fazer os 100 lugares para conhecer em Guimarães. 100 lugares? Isso. Fantástico. É interessante isso porque quando a gente tem, não sei se vocês tinham essa impressão também, mas eu tinha, pelo menos, quando a gente está no Brasil, né, e fala-se muito pouco, agora muito mais, né, mas há uns 10 anos atrás, praticamente não se falava de Portugal no Brasil. Era muito pouco. A gente tinha pouquíssima referência do que estava acontecendo em Portugal. E de uns tempos para cá, até os próprios jornais brasileiros, Correio Brasiliense, Folha, Globo, passaram a ter colunas, né, para falar especificamente sobre Portugal. A gente ia ver alguma coisa de Portugal, raramente num Globo Repórter da vida, numa situação assim especial, mas a gente não tinha informações sobre exatamente o que estava acontecendo ou quais eram os locais legais. Então, a gente tinha muito na cabeça assim, Lisboa e Porto. Só que de um tempo para cá, e naturalmente com o avanço das redes sociais, nós estamos conhecendo os brasileiros, né, que têm essa característica naturalmente, em cada cantinho do mundo.
né? Em cada cidade espalhada pelo mundo, a gente tem um grupo de brasileiros, né? E em Portugal, especialmente, a gente percebe essa tendência, vamos chamar assim, de a gente conseguir conhecer essa cidade a fundo sem que a gente tenha ido. Uma vez que você tem ali uma rotina de, isso aqui é o custo médio de vida, essa aqui é minha rotina, de repente, para ir para uma escola, para ir para uma faculdade, para fazer uma compra de supermercado ou compra de roupa, né? Utensílios eletrônicos. Então, dá eu diria, uma precisão para quem está fora ou quem está longe, e gera um nível de relacionamento, de confiança, porque é algo diário, né, que o influenciador tá gerando ali, e que faz as pessoas tomarem decisões muito mais seguras do que algum tempo atrás. Porque, um exemplo, dentro de um planejamento de imigração, se uma pessoa busca Lisboa e Porto e busca, por exemplo, as capitais, poxa, ela vai ter um custo de vida muito mais alto do que uma pessoa que busca uma outra região. Às vezes que está pertinho, né? Mas essa pouca informação acaba fazendo com que essa pessoa, às vezes, decida mal, dependendo do caso, da realidade dela, e force, muitas das vezes, até um retorno. Tenha uma experiência negativa e retorne para o Brasil. Essa importância, vocês entendem isso? Vocês sentem isso da audiência de vocês? As pessoas buscando assim, o que eu preciso para morar aí? Qual é o ponto difícil ou fraco? Ou qual é o ponto forte? O que vocês gostam mais? Vocês sentem essa necessidade da audiência ou não? É uma coisa da minha cabeça só? Na verdade, não por conta do conteúdo que a gente cria, não é? Nosso conteúdo não é voltado para esse tipo de conteúdo, não é voltado para quem quer vir morar aqui. Não é o tipo de conteúdo que se encontra no nosso Instagram. Claro que sempre tem uma pessoa ou outra que pergunta alguma coisa, sim, no direct principalmente, não é? A gente sempre ajuda na medida do possível com as informações que a gente sabe, né? Mas nós não criamos conteúdo sobre isso. Nosso conteúdo é mesmo exclusivamente sobre a cidade de Guimarães. Legal, legal. E é interessante assim, você, por exemplo, quando você faz o conteúdo trazendo informações da cidade, o que se tem, o que não tem, vocês também ajudam os próprios comércios locais a divulgar as suas lojas, né? Por exemplo, eu vi uma indicação de uma loja de carros, por exemplo. Então, o público de vocês são de pessoas, principalmente, que já estão em Guimarães, ou em Portugal, melhor dizendo, ou pessoas que estão fora e querem vir? Que estão em Guimarães. Inclusive, a maior parte do nosso público são os guimaranenses. São guimaranenses, né? São portugueses. Tem bastante brasileiro também, mas a gente conversa muito, né? Nos stories, recebe muita mensagem. E a gente vê que grande parte é português, mas tem muito brasileiro também. Tem os portugueses, os brasileiros que moram aqui. Também temos alguns seguidores assim de região, né? Tipo, de regiões mais próximas de Guimarães, onde o acesso vai ser muito mais fácil de vir para cá. E temos também os seguidores, sim, que moram ainda no Brasil, mas já planejam morar em Guimarães. E também aí tem outro tipo de seguidor, que são os guimaranenses que não moram mais aqui. Que migraram para a França, para a Suíça. Mas eles falam, eu adoro assistir porque eu mato a saudade da minha cidade, eu moro aqui em França. Aí tem outro que é da Alemanha, né? Tem mesmo muitos que moram na França, na Suíça, e gostam muito de acompanhar a cidade, não é? O dia a dia aqui na cidade. E dizem que se sentem em casa de assistir o conteúdo. Que legal, que legal. Isso é bem diferente da maioria dos influencers que eu já conversei. Porque muitas vezes o público deles é de brasileiros que querem vir para Portugal, ou seja, pessoas que ainda estão no Brasil. E vocês conseguiram conquistar um público que já pertence ao local, né? Sejam eles nativos, né? Sejam eles imigrantes, imigrantes que vivam no local, e também o que saiu, né? E que isso é muito interessante como uma forma de matar a saudade. Nossa, muito interessante o público de vocês, né? Como vocês conseguiram alcançar um público local. Vocês sentiram ou sentem alguma
resistência, infelizmente a gente acaba ouvindo muito isso, né? Que é xenofobia, essa coisa pelo fato de serem brasileiras ou não. Como que é a perspectiva de vocês em relação ao tratamento dos portugueses? Olha, quando a gente chegou aqui, né? Eu confesso que a primeira vez que a gente desceu do prédio, assim, foi andar, conhecer ali o local, eu estava com medo de perguntar para as pessoas na rua onde que era o mercado, onde que era a padaria, porque a gente ouvia muito falar que os portugueses que sofriam xenofobia, isso e aquilo, e a gente chegou com esse receio, assim. Mas aí, a primeira pessoa que falou com a gente na rua, ela foi tão simpática, tão solícita, só faltou ela levar a gente na porta do mercado. E aí, com o segundo também, com o terceiro até também. Aconteceu, né? Tipo, é por ali. Vamos, e foi, vamos. A gente levou lá, foi. E aí a gente pensou, gente, o povo vimaranense é o povo mais acolhedor que a gente conhece, né? Então, isso assim foi quebrado logo ali no início. Foi mesmo. A gente se sentiu abraçada pela cidade, né? Que legal, isso é muito interessante, né? Porque, de novo, a gente tem aquela perspectiva, né? Principalmente quem está longe, né? Porque o fato é, infelizmente, né? A maior parte das coisas que viram notícias são as coisas ruins, né? É difícil quem dá audiência ou quem dá atenção para aquilo que é bom, né? E vocês fazem justamente o contrário, vocês mostram tudo aquilo que é bom, né? Tudo aquilo que é legal da cidade, todas as coisas para conhecer, toda a questão histórica, naturalmente. Então, é um choque de realidade, né? Porque tem muita gente muito feliz, muitos brasileiros, né, em Portugal que estão super felizes, super adaptados, né, que às vezes pensam assim, não, eu vou viver aqui pro resto da minha vida. Existem várias pessoas assim, e às vezes a gente tem essa sensação do volta para tua terra, né, que é a coisa, né, aquela coisa que fica às vezes tomando as manchetes dos jornais, né? Infelizmente. É verdade. Aqui a gente não ouve muito caso disso em Guimarães, né? Mas eu acredito que seja mais em Porto, em grandes Lisboa, centros, eu né? acho. Isso Porto, acaba mesmo, né? Que acontece mais esse tipo de coisa que acaba virando notícia, né? Sim. Talvez nas regiões mais centrais, né, em que você tem uma cidade mais cosmopolita, assim, com muito imigrante, com muita gente, e aí às vezes acaba acontecendo isso. Eu costumo dizer até o seguinte, né? Eu falo que xenofobia, preconceito, essas coisas, não é de uma nacionalidade, é do ser humano, né? É do indivíduo, é daquela pessoa em si, né? Então, quando as pessoas generalizam, sempre que elas generalizam, elas erram, né? Porque imagina colocar um povo inteiro dentro de uma imagem de que eles são assim, e na verdade não, e poxa, eu tenho a mesma sensação também, eu sempre fui muito bem tratado, muito respeitado, né? Pelos portugueses, tenho amigos portugueses, e uma questão também curiosa, né? Eu queria saber isso de vocês. Em Guimarães, tem muitos jovens? Porque existem cidades portuguesas que têm muitos idosos. Muitos. Você olha assim e fala, meu Deus, quantos idosos? Como é que é em Guimarães? Aqui tem muitos idosos, muito idoso mesmo. Mas também tem muitos jovens, acredito que pela Universidade do Minho, né, que aqui também é uma cidade muito estudantil, né? À noite, se a gente for lá no Largo do Oliveira, tá cheio de jovens bebendo, né? É interessante até que, dependendo do dia e da hora que você sai, que você vai encontrar pessoas de idade diferente nos cantos de Guimarães, não é? Então a gente vê momentos em que as ruas estão cheias dos idosos que estão a passear, e tem os pontos da cidade onde eles se encontram. É uma comunidade que eu acho que tem uma cultura muito interessante nessa parte. Então os idosos têm uma vida assim muito ativa. Eu acho fantástico ver os idosos na rua, tipo, aproveitando o sol, dançando. Eles tocam instrumentos na rua, se juntam e dançam, e curtindo aquele restante da vida que eles têm juntos, não é? E usufruindo com alegria, né? Usufruindo com alegria, tipo de estar na praça, tomando sol e tocando uma música. Eu acho mesmo muito giro. E ao mesmo tempo que, se você sai, por exemplo, mais tarde,
à noite, principalmente, a gente que anda muito pelas ruas à noite, você vai ver sempre muitos jovens, né? Grupos de jovens, inclusive, andando pelas ruas, porque aqui também a gente tem essa questão da segurança, de você poder ver assim, os jovens, até mesmo às vezes até bem jovens, assim, adolescentes, a andar em grupos 10 horas da noite aqui pelas ruas do centro, né? Isso, poxa, é impensável no Brasil, né, hoje em dia. E uma coisa que me chamou muita atenção, vocês falaram dos idosos, né, e do sol. Eles valorizam muito a exposição solar, né? Então, quando tem um solzinho, você vai ver um grupinho ali, né, pegando sol, às vezes até almoçando, né, que tem as esplanadas, né, que eles chamam, né, e eles almoçam ali, tá o sol pegando neles, tá o sol, né? É uma questão muito curiosa, né? E lógico, é fruto de ser um país que tem ali a estação muito bem definida. Agora, às 5 da tarde, 6 da tarde, já está ficando escuro, né? Então, quando você percebe essa oportunidade do sol, você vai ver ali um grupinho, né, de idosos tomando aquele solzinho, que faz toda a diferença para a saúde deles, né? A gente brasileiro todo acelerado, né, vive em escritório, não se preocupa muitas vezes com isso, às vezes vai ter uma baixa vitamina D lá, e os idosos portugueses estão chegando lá nos 90 anos de idade, tomando o solzinho deles, preocupados com isso, né? Então, é uma cultura muito boa, né? E eu vi essa cena que você está falando recentemente também em Barcelos, que também faz parte do distrito de Braga, né? E uma porta da igreja, acabou lá a celebração lá da igreja, um grupo gigante de idosos conversando, dançando, rindo, né? É muito legal isso, né? Eles poderem ter essa coisa que a gente percebe, né? Muitas vezes nessa fase da vida, que às vezes acaba acontecendo até um isolamento, né? Exato. O idoso ele acaba ficando mais sozinho, né? Não tem mais com quem se relacionar, vai ficando mais, perde um pouco da alegria do viver, né? E quando eles estão em grupos, estão juntos, estão rindo, dançando, brincando, se divertindo, dá mais razão ainda para poder viver bem, né? Então é legal ver essa fase da vida sendo tão preservada, né? Culturalmente aqui em Portugal, né? Com certeza. Sim, é verdade. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje, as empresas de Guimarães, né, as lojas, os restaurantes, como que eles fazem? Eles vão lá, falam com vocês, olha, vem aqui, vem fazer uma publicidade para mim. Como é que está sendo essa dinâmica assim? Vocês já são super conhecidas já em Guimarães, são as rainhas de Guimarães ou ainda estão começando aí essa jornada? Não, já tá assim, né? Já. A gente estava até falando sobre isso ontem, né? A gente teve uma conversa sobre isso mesmo ontem, porque quando a gente começou esse projeto dos 100 lugares para conhecer em Guimarães, um dos nossos medos era não conseguir dar seguimento ao projeto. Porque a gente, toda sexta-feira tem um episódio novo, então eram sempre muitos lugares a conhecer, e a gente estava iniciando, a gente não sabia como isso ia ser. E de primeiro momento a gente teve medo, não é? De não conseguir arcar mesmo com o projeto. Custo de ir toda semana em um restaurante, né? Por exemplo. Vai que fica puxado um mês, né? A gente tinha esse receio, né? Mas as coisas foram acontecendo tão bem que eu acho que até nós ficamos muito surpresas, né? O projeto ele mesmo deslanchou. Então hoje a gente praticamente não tem essa preocupação. A gente realmente os restaurantes, os negócios estão sempre a entrar em contato conosco. A nossa agenda já acaba sendo até bastante futura, né? Está sempre marcando assim com uma certa antecedência. Fevereiro já está praticamente cheio. E é isso, graças a Deus, o projeto está indo super bem. Que legal, né? E é uma forma nova, né, de divulgar as empresas, divulgar os restaurantes, né, as empresas como um todo, e extremamente eficiente, né? Porque a pessoa que contrata ali, o dono da empresa, ele sente imediatamente o aumento do movimento, né? É instantâneo. É instantâneo. Às vezes a gente vai num lugar, nem com a pretensão de fazer publicidade, às vezes a gente só vai mesmo porque a gente gosta, né? E aí a pessoa fala assim,
nossa, olha o que você fez! Aí mostra assim o celular, né? Com vários seguidores chegando, porque é uma coisa genuína, né? A gente fez aquele story ali porque a gente gostou, né? Do mesmo jeito que a gente não faz esse tipo de publicidade, assim, de vídeo para qualquer negócio, né? A gente tem que conhecer, a gente tem que gostar, né? Sim. Porque tem que ser algo genuíno, senão não fica verdadeiro. Ainda mais que ela era muito transparente. E fica na cara dela que ela gosta, assim, é muito nítido das coisas. Então, é algo, assim, genuíno mesmo. E legal. Quanto mais genuíno, mais resultado traz para os negócios. Eles ficam muito gratos a gente por um story que a gente faz, quando é só um story, no caso, né? Quando faz um vídeo, então, é bastante gratificante ver o quão eles têm resultado com o nosso trabalho. Sim. Poxa, isso é muito legal, porque é um marketing local, eficiente, né? Porque você tem ali o comprador imediato, né? Você não tem uma pessoa que está... você não está com o curioso, você está com o potencial cliente mesmo. Então, aquela pessoa que, eventualmente, poxa, onde que eu posso ir no próximo sábado, por exemplo? Ver vocês num restaurante, por exemplo. Pô, legal. Pô, comida diferente. Poxa, que ambiente legal. Né? É como se... Vou tentar usar um exemplo. É como se vocês pagassem na frente, vamos dizer assim, e as pessoas tivessem um feedback imediato falando, cara, a comida é boa, porque... mas é literalmente isso. É exatamente isso. Porque a gente recebe alguns comentários do tipo assim, eu estava esperando você ir nesse lugar. Que legal. Porque as pessoas, já é assim, a pessoa espera para ter a nossa visão sobre aquele lugar antes mesmo de ir. É muito interessante isso, né? E às vezes também, assim, as pessoas vão lá no perguntar pra gente assim, eu queria um restaurante que tivesse rodízio. Aí, qual que você me indica? Eu quero um restaurante que tem karaokê, qual que você me indica? E aí vão perguntando assim pra gente. Olha como é que é interessante, né? A autoridade, né? Então, a autoridade ela é estabelecida e você passa a ser a pessoa que ela confia 100%, né? Em vocês, no caso. Então, você passa a falar, quer aquele tipo de comida, aquele ali é o melhor lugar. Quer um carro ou quer uma experiência tal, isso é muito legal. E isso é fruto, obviamente, do trabalho de vocês, da dedicação de vocês, do empenho de vocês, e as pessoas se identificam porque vem em verdade, né? Então, isso, poxa, é uma coisa fantástica. Imagina, esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente nossa falando assim, Fábio, eu estou pensando em me mudar para Braga, mas eu queria ouvir de você o que você acha. Poxa, eu fiquei assim, cara, que legal, né? Porque a pessoa está diante de uma das decisões mais importantes da vida dela, né? Que é uma mudança de país e uma mudança, né, para uma cidade específica. Ela sabe que eu moro aqui, e ela falou, quero ouvir de você o que você acha. E aí eu fui, expliquei, falei pontos positivos, pontos negativos, o que tem de bom, o que tem de ruim, né? O que ela está procurando, porque isso faz toda a diferença, né? A expectativa daquela pessoa, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que tem um filho pequeno, ela busca certas coisas. Uma pessoa que tem um filho adolescente vai buscar outras, ou que não tem filhos também vai buscar outra, e assim, né? Sucessivamente, né? Cada uma pessoa, né? Ou cada família vive uma realidade específica, né? Então eu pude ali colaborar com ela, né? Dando informações, ajudando a tomada de decisão. Hoje mesmo aconteceu isso comigo também. A pessoa me perguntou e tal, e eu, no caso, a pessoa queria outras regiões, aí eu falei a respeito de Luxemburgo, que era um pouco da área dela, né? Um outro país, no caso. E, assim, é muito legal isso, as pessoas poderem confiar, né? Porque, por mais que hoje a gente tenha a internet à disposição, com todas as informações, a gente, né, tem o chat GPT da vida, aquela coisa toda, as pessoas ainda confiam em outras pessoas, né? Então, é muito legal ser participante disso, né, das decisões das pessoas, e é uma responsabilidade, naturalmente, né? Que as pessoas se conectam com outras pessoas, né? Então, elas criam essa conexão ali com outros seres humanos. E quanto mais você vê a pessoa, mais você passa a confiar nela, né? Então, tem estudos falando isso, que quanto mais você vê a pessoa, mais você passa a confiar nela, mesmo se você não a conhece pessoalmente, ou mesmo se você nunca trocou uma palavra com ela, só de você ver ela com muita frequência, ela se torna mais confiável do que uma que você nunca viu.
Então, as pessoas acabam confiando muito também por criar essa conexão, né? Por gostar de assistir, por estar sempre vendo, né? Sim. Pô, muito legal, muito legal. Bom, já estamos caminhando aqui para o fim do nosso podcast, passa rápido demais. E eu quero deixar aqui um espaço para vocês poderem falar com a nossa audiência aqui, falar com as pessoas para... Venham morar em Guimarães, né? Tô brincando. Mas fiquem à vontade, por favor, falem as redes sociais de vocês, para o pessoal poder seguir. Esse espaço é de vocês. Então, a gente tem a nossa rede social do Viver em Guimarães, né? Que é comandada pela Diana. Legal. Eu ajudo ela bastante coisa, mais nos bastidores. Às vezes apareço ali nos stories também. Tem a minha rede social dela, que é Viver em Guimarães, @Viver em Guimarães. A minha, que é Social Media Visionária, que é onde eu trago mais conteúdo ajudando mulheres que querem começar na profissão de social media, né? E tem a Cestário Marketing, que é a nossa agência que presta serviços de gestão de redes sociais para outras empresas, outros influencers, outros negócios locais e profissionais liberais também. Maravilha, maravilha. Então, você que tem uma empresa em Guimarães, já sabe com quem você vai falar, né? Você que está pensando aí em entrar na área, né, de mídias sociais, também já sabe com quem falar. E você que já está em Portugal e gostaria de conhecer mais a fundo, né, Guimarães, você já sabe quem deve seguir, né, para ter mais informações. Vocês podem ter certeza que eu tô querendo ir a Guimarães novamente, com mais calma, para aproveitar um pouquinho. Eu gosto muito mesmo de Guimarães, de verdade. E com certeza eu vou ver ali informações no Instagram de vocês. Né? Porque é muito pertinho, são, sei lá, 15 minutos, 10 minutos de carro, mais ou menos, né? Você já está em Guimarães. E às vezes a gente quer ir muito para longe, né? E tem oportunidades fantásticas do ladinho da gente aqui, né? É o que a gente fala. A gente mais escuta, na verdade. As próprias pessoas que vivem aqui ficam, assim, muito surpresas com a quantidade de coisas que se tem para fazer, a quantidade de diversidade de restaurantes que tem, ou até mesmo locais que se tem para ir ter algum tipo de lazer, não é? Lugares para levar as crianças para brincar, e as pessoas não fazem ideia desses lugares, que esses lugares existem. É o que a gente mais escuta. Então, eu sou daqui e não conhecia alguns lugares que você mostrou. A maioria, na verdade, é mesmo isso. Quando encontram a gente na rua assim, as pessoas falam. Muito bom. Vocês, naturalmente, também, né, estão dando voz, estão dando visibilidade para, às vezes, pessoas que não sabem fazer essa divulgação e tem, às vezes, uma comida fantástica, tem um ambiente muito legal, tem uma estrutura legal e não conseguiam alcançar novos clientes. Ou seja, vejam o quanto que é importante o trabalho de vocês para a economia local. É algo maior ainda. A pessoa que está recebendo mais clientes está contratando mais pessoas, ou seja, está abrindo mais vagas de oportunidades de trabalho e está expandindo o negócio. Aquele que tinha em uma freguesia, né, em um bairro, vai abrir em uma outra porque aumentou a divulgação dele. Olha só que máquina positiva, né? Então, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Obrigada. Sucesso em tudo. O que vocês precisarem da gente aqui também, a gente está 100% à disposição de vocês, tá bom? E quando vier Guimarães também, vamos tomar um café. A gente tem vários lugares para indicar para tomar um café. Claro, com certeza, com certeza. E também vocês vierem em Braga, né? Sabe que tem chamam de derby, né? Que é o Guimarães, o Vitória de Guimarães contra o Braga, o couro come, né? Os times, é o confronto local aqui. E vocês estiverem por aqui também, por favor, avisem, né? Vai ser um prazer conhecê-las pessoalmente, e claro, o cafezinho já está pago aqui também, tá bom? E, bom, a última coisa que eu ia falar, para você que está assistindo aqui esse episódio até o final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o teu comentário aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Não se esquece de seguir a Diana e a Gisela, porque você vai ter muitas informações. E vou até dar uma informação aqui. Se eu não viesse para Braga, eu iria para Guimarães. Acabou que Braga deu certo e Guimarães ficou para uma próxima. Mas está aqui do ladinho, com muito carinho. E é muito legal. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Sucesso. E, claro, estão mais do que
convidadas aí para um próximo episódio, tá bom? Obrigada. Um prazer para vocês e para você que está assistindo. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.